Sobre a Constituição, conceito e classificação, analise a seguinte assertiva. A Constituição deve ser escrita, formal e em documento único. Vamos dar uma olhada, uma comentada nessa questão, né? A gente tem que saber que a Constituição é onde se encontram os valores e princípios e preceitos constitucionais que regem o direito. A gente tem que saber também que é da Constituição que brota toda a estrutura orgânica do ordenamento jurídico de uma sociedade organizada. A Constituição, ela é a luz na elaboração das leis. A Constituição normaliza o direito público e privado, impondo limites e garantindo liberdades. A Constituição também é considerada um guia na elaboração de normas e que deste guia devem derivar todas as outras normas. A Constituição pode ser classificada como material ou formal. Opa, estamos chegando perto da resposta aqui. A formalidade tem a ver com a materialidade e aplicação, ou seja, a forma de Constituição pode ser escrita, que é um documento dogmático e único, ou não escrita, ou seja, ela pode ser histórica através de documentos esparsos. Então dá para ver que essa assertiva está incorreta, porque a assertiva fala que a Constituição deve ser escrita, formal e em documento único, e agora a gente já descobriu que a Constituição pode ser escrita, dogmática, ou seja, em documento único, conforme afirmativa, ou também não escrita, ou seja, ela pode ser histórica, em documentos esparsos, históricos e etc. A Constituição também, é bom saber que ela pode ser rígida, ou seja, as normas diferenciadas para alterar, ou seja, a forma de alteração, a quantidade de votos necessários são diferenciados, nesse caso é uma Constituição rígida, e uma Constituição flexível, as normas são comuns, ou seja, a mesma forma de alterar qualquer lei seria da Constituição. No caso da brasileira, como tem formas diferenciadas para alterar, então ela é considerada uma Constituição rígida. Sobre a Constituição também dá para aproveitar e comentar que ela pode ser democrática, ou seja, constituinte, elaborada por representantes do povo, que é igual à vontade do povo. Mas a Constituição ela pode também ser outorgada, ou seja, imposta por um ato de poder, desconsiderando a soberania popular. A Constituição pode ser também analítica, prolixa ou detalhada, é aquela Constituição que é cheia de detalhe, tipo a nossa Constituição. E a Constituição pode ser também sintética, ou seja, uma Constituição enxuta, e somente por princípios, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. As constituições também podem ser pactuadas ou cesaristas, ou seja, elaboradas primeiro e depois simplesmente submetidas a um plebiscito popular para ratificação, ou seja, uma consulta à plebe e uma consulta ao povo. Tem algumas constituições também que são garantistas, ou seja, focam na liberdade e limitação de poder, liberdade da pessoa e limitação do poder do Estado. Tem constituição que são em forma de balanço, ou seja, tem um sentido mais sociológico, surgindo do balanceamento dos ideais liberais e capitalistas das primeiras constituições. A Constituição dirigente também é um tipo de Constituição que projeta o Estado através de normas pragmáticas para atingir seus fins. Tem também a questão dos componentes estruturais no Estado, que são território, povo, governo e ordenamento jurídico. Acho que está bem comentada essa questão aqui, deve ter ficado poucas dúvidas. Vamos analisar essa assertiva, então. A Constituição Federal pode ser classificada como analítica, rígida e promulgada. Será que essa assertiva está correta? Bem, vamos analisar aqui sobre esse tema da Constituição. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é formal. Quanto à finalidade, ela é uma Constituição dirigente. Quanto à origem, ela é uma Constituição promulgada. Quanto à forma, ela é uma Constituição escrita. Quanto ao modo de elaboração, ela é uma Constituição dogmática. Olha só o que eu falei quanto à origem, ela é promulgada. Então, é promulgada, essa parte está correta. Quanto à forma, ela é escrita. A nossa afirmativa não fala nada sobre escrita. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Nossa afirmativa não fala nada sobre dogmática. Quanto à estabilidade, a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida, ou seja, ela tem cláusulas pétreas. Então, está correta a afirmativa até agora. E quanto à extensão, o que ela é? Ela é analítica. Então, essa afirmativa ela está correta. Vamos a mais uma afirmativa, então. Essa afirmativa fala o seguinte: à luz da teoria geral da Constituição, analise as seguintes assertivas. Letra A. As normas programáticas são aquelas que possuem aplicabilidade direta, integral e imediata. Essa afirmativa ela está incorreta, pois uma norma de princípio programático ou norma programática de eficácia limitada não regulam diretamente os interesses nelas consagrados, portanto, não possuem uma aplicabilidade direta, se limitando apenas a traçar alguns preceitos específicos, ou seja, parte de um todo, a serem cumpridas pelo poder público, como, por exemplo, programas das respectivas atividades. O objetivo principal de uma norma programática é direcionar a consecução dos fins sociais do Estado.
A aplicabilidade é indireta, ou seja, dentro de um todo, imediata e reduzida, ou ainda, se preferir, uma aplicabilidade direta, aplicabilidade diferida e de eficácia contida, ou seja, não direta. Portanto, a afirmativa A ela está incorreta. Vamos para a afirmativa B. A afirmativa B fala o seguinte: a desconstitucionalização é o fenômeno jurídico que prevê que as normas da Constituição anterior serão recepcionadas pela nova ordem como normas infraconstitucionais. Essa afirmativa B, ela está porque, sendo as normas da Constituição anterior compatíveis com a nova Constituição, as mesmas permanecerão em vigor com status de lei infraconstitucional, ou seja, as normas da Constituição anterior que estiverem de acordo com a nova serão recepcionadas com status de norma infraconstitucional. A afirmativa C fala o seguinte: ela fala que há hierarquia entre as normas constitucionais, sendo que aquelas classificadas como materialmente constitucionais apresentarão valor maior que as classificadas tão somente como formalmente constitucionais. Essa afirmativa da letra C, ela está incorreta, pois não há hierarquia entre as normas constitucionais originárias ou entre normas originárias e normas derivadas. É bom saber também que as normas constitucionais originais não podem ser declaradas inconstitucionais, já derivadas podem. Vamos à afirmativa D, então. A afirmativa D fala o seguinte: com a promulgação de uma nova Constituição, a legislação infraconstitucional anterior perde completamente sua validade. Como a gente já havia comentado, né, essa afirmativa ela é incorreta, porque quando a norma anterior da Constituição ela não incide controle de constitucionalidade, sim exame de respeito à sua recepção ou não. Ou seja, quando a norma é anterior à Constituição, ela não incide controle de constitucionalidade, mas sim exame de respeito à sua recepção ou não. Ou seja, quando há uma nova promulgada, uma nova Constituição, a legislação infraconstitucional não perde a sua validade, sim aquela parte onde é de acordo com a nova Constituição continua valendo. Na letra E, vamos ver a letra E, fala que o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Fala que o preâmbulo da Constituição não deve ser reproduzido em outras constituições. Essa afirmação ela está incorreta, porque se a gente for ler o preâmbulo da Constituição brasileira, ele não possui valor normativo obrigatório. O preâmbulo é uma introdução à Constituição e ali contém apenas a explanação dos princípios gerais e interpretativos adotados pelos constituintes na hora da elaboração da Carta Magna em si. Então, essa afirmativa ela está respondida e comentada. Vamos dar uma olhada, então, em mais uma questãozinha aqui. A questão fala o seguinte: a Constituição Federal pode ser classificada como analítica, rígida e promulgada. Vamos dar uma pensadinha sobre isso. A gente sabe que a Constituição Federal pode ser analítica, ou seja, prolixa, detalhada, que é igual à Constituição brasileira, que ela é assim. Mas também existem algumas constituições que são sintéticas, ou seja, são enxutas, são por princípios, por exemplo, a Constituição americana. A gente sabe que uma Constituição ela pode também ser rígida, ou seja, com normas diferenciadas para alteração, ou seja, o número de votos para alterar a Constituição é diferente para alterar uma lei comum. E tem algumas Constituições também que são flexíveis, ou seja, que as normas para alterar a Constituição é as mesmas para alterar as leis ordinárias. A gente sabe também que a Constituição pode ser democrática ou promulgada, ou seja, aquela Constituição que é feita por constituinte, elaborada por representantes do povo, que é igual à vontade do povo, que é igual a uma Constituição cidadã, que é igual à Constituição brasileira, por exemplo. Mas a gente sabe que tem algumas outras constituições que elas são outorgadas, ou seja, elas são impostas por um ato de poder e simplesmente desconsidera a soberania popular. Então, considerando essas três afirmativas aqui, onde fala que a Constituição pode ser analítica, sim, pode ser analítica, mas, ou seja, que ela é uma Constituição mais prolixa, mais detalhada, embora ela possa ser sintética também. A afirmativa fala que a Constituição pode ser rígida. É verdade, ela pode ser rígida, ou seja, com norma diferenciada na hora de alteração, mas a Constituição também pode ser flexível, então está correto. Pergunta se uma Constituição ela pode ser promulgada. Sim, ela pode ser, sim, democrática ou promulgada. Também existem as Constituições que são outorgadas, ou seja, aquelas que são impostas. Então, essa afirmativa ela está correta, porque além dessas, existem outras, mas essas constituições do estilo analítica, rígida e promulgada, elas existem também. Aproveitando a oportunidade, é bom saber também que tem constituições que são pactuadas ou cesaristas, ou seja, são constituições que primeiro são elaboradas e submetidas a plebiscito popular num segundo momento, ou seja, se faz antes e pergunta depois. Isso é uma constituição cesarista.
Tem também as constituições garantistas, ou seja, aquela que foca na liberdade e limitação de poder. Tem a Constituição Balanço, que tem um sentido mais sociológico, surgindo com o balanceamento dos ideais capitalistas das primeiras constituições. Tem também a Constituição Dirigente, ou seja, aquela que projeta o Estado através de normas pragmáticas ou programáticas para atingir seus fins. Lembrando que essas e outras questões também vão estar disponíveis em youtube.com/conteúdo VIP. Vamos a mais essa afirmativa, então, onde afirma o seguinte: toda Constituição deve ser escrita, formal e em documento único. Olha, eu posso dizer que nem sempre, porque a Constituição pode ser escrita em documento único, mas também pode ser não escrita, sendo assim uma Constituição histórica baseada em documentos esparsos. Portanto, essa afirmativa ela está incorreta. Também dá para aproveitar e comentar um pouquinho sobre o tema, né? Porque Constituição é onde se encontram os valores e princípios e preceitos constitucionais que regem o direito. E é da Constituição que brota toda a estrutura orgânica do ordenamento jurídico de uma sociedade organizada. A Constituição, ela é a luz, ela é o guia na elaboração das leis. A Constituição, ela normatiza o direito público e privado, ela impõe limites e garante liberdades. A Constituição pode ser classificada como material ou formal. Lembrando que a formalidade tem a ver com a forma e a materialidade com a aplicação dessa Constituição. A forma da Constituição pode ser escrita, ou seja, dogmática, em documento único, ou não escrita, que é histórica, é igual a documentos esparsos. Por isso que essa afirmativa, quando fala que a Constituição deve ser escrita, formal, em documento único, nem sempre, portanto, essa afirmativa ela está incorreta. Lembrando que essas e outras questões também estão disponíveis em youtube.com/conteúdo VIP. Bem, vamos anotar mais essa questãozinha, então, para ter acesso quando quiser. A questão fala o seguinte: é correto afirmar que o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais? Bem, se você já leu uma Constituição estadual, já deve ter percebido que não tem o preâmbulo da Constituição Brasileira em nenhuma reprodução delas. Então, essa afirmativa ela está incorreta. Por quê? Porque é bom lembrar que o preâmbulo da Constituição ela não possui valor normativo obrigatório. O preâmbulo é apenas uma introdução à Constituição e ele contém o que? A explanação de princípios gerais e interpretativos que foram adotados pelos constituintes na elaboração da Carta Magna. Portanto, essa afirmativa ela está incorreta. Lembrando que o preâmbulo da Constituição, né, ele fala o seguinte, ele fala assim, por exemplo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade, o quê? Uma sociedade fraterna, pluralista e sem o quê? Sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Eles promulgaram, então, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A gente até pode dar uma comentada nesse preâmbulo, né? A gente observa ele fala muito na questão dos direitos, mas não cita muito sobre deveres, né? O preâmbulo também indica que o texto constitucional objetiva uma sociedade mais fraterna e mais amistosa, ou seja, o foco está na humanidade. O que seria humanidade? Humanidade é a capacidade de se ver no outro como ser humano, combatendo assim a desigualdade. Reconhecer o outro como ser humano, né? O preâmbulo também fala na importância da ausência de preconceito, ou seja, um tema muito atual hoje em dia, o combate ao preconceito. No preâmbulo cita a proteção de Deus, mas não quer dizer que o Estado brasileiro tem alguma religião, pois o presente preâmbulo fala a respeito da pluralidade, ou seja, o respeito engloba a garantia do livre exercício religioso do cidadão. Seria mais ou menos isso. Lembrando que essas e outras questões também estão disponíveis em youtube.com/conteúdo VIP. Vamos a mais essa questãozinha, então. Aqui pergunta o seguinte: se existe hierarquia entre as normas constitucionais, sendo que aquelas classificadas como materialmente constitucionais devem apresentar maior valor que as classificadas tão somente como formalmente constitucionais? Bom, para ser sincero, não há hierarquia entre as normas constitucionais originárias ou normas originárias e derivadas. É bom saber também que as normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais, já as derivadas podem. Portanto, essa afirmativa ela está incorreta. Lembrando que essas e outras questões também estão disponíveis em youtube.com/conteúdo VIP. Vamos a mais uma questãozinha, então, que começa com uma palavrinha chata. Fala o seguinte: desconstitucionalização é o fenômeno jurídico que prevê que as normas da Constituição anterior
são recepcionadas pela nova ordem como normas infraconstitucionais. Vamos lá, desconstitucionalização significa que, sendo as normas da Constituição anterior compatíveis com a nova Constituição, essas normas anteriores compatíveis permanecem em vigor com status de lei infraconstitucional, ou seja, as normas da Constituição anterior que estiverem de acordo com a nova Constituição serão recepcionadas com status de norma infraconstitucional. Portanto, podemos afirmar também que a promulgação de uma nova Constituição não invalida completamente a Constituição anterior. Portanto, essa afirmativa está correta. Lembrando que este material também está disponível em youtube.com/conteúdo VIP. Essa afirmativa aqui é uma questãozinha mais chata, eu acho que ela é uma questão já mais para analista ou para nível mais superior a isso. É uma questão que fala o seguinte: as normas programáticas possuem aplicabilidade direta, integral e imediata? Bem, primeiro vamos ver o conceito de norma programática. Uma norma programática ou de princípio programático, que também é conhecido como norma programática de eficácia limitada, ela não regulamenta diretamente os seus interesses ou direitos nelas consagrados. Portanto, esse tipo de norma não possui aplicabilidade direta, portanto, dá para ver que a afirmativa está incorreta. Esse tipo de norma se limita apenas a traçar alguns preceitos específicos, ou seja, são apenas caminhos que indicam uma expectativa de direito que pode vir a ser regulamentado por lei. Ou seja, uma norma que indica um caminho, uma expectativa de direito, que pode vir futuramente a ser regulamentado por lei, que não pode ser aplicado, provavelmente, pelo Poder Judiciário ainda. Entretanto, essa norma programática ela tem um efeito, que é o efeito infraconstitucional, ou seja, ela não pode ser contrariada, ela somente pode ser expandida. É como se fosse uma cláusula pétrea, ela não pode ser contrariada, mas expandida pode. Nesse sentido, ela até limita a atuação do legislador. Portanto, essa afirmativa que diz que norma programática possui uma aplicabilidade direta, integral e imediata, essa afirmativa é incorreta, porque considerando que uma norma programática ela apenas indica um caminho que tem que ser regulamentado por lei depois. Portanto, essa afirmativa está incorreta. Lembrando que este material também vai estar disponível em youtube.com/conteúdo VIP. Vamos a mais uma questãozinha, então, de certo e errado. Essa questão fala o seguinte, ela afirma o seguinte: constitucionalismo é o nome dado ao movimento que busca definir de forma clara os direitos e deveres do cidadão e do Estado, ou seja, que define as regras de direitos e deveres do cidadão e do Estado. Essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá, vamos ao conceito de constitucionalismo. Constitucionalismo é uma doutrina que defende a necessidade de uma Constituição para reger a vida de um país, ou seja, a necessidade de haver uma norma clara para reger a vida de um país, tanto os direitos e deveres do Estado, quanto os direitos e deveres do cidadão. Até aqui está de acordo com a definição. Vamos lá. Constitucionalismo é um regime político no qual o poder executivo é limitado por uma Constituição. Exatamente, não só o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, ou seja, o Estado em si, os três poderes, mas também o cidadão ele é limitado por uma Constituição que limita e dá liberdade, ou seja, limita dentro dos direitos até chegar aos deveres. Então, cada um tem seus direitos e seus deveres. Por enquanto, o conceito de constitucionalismo está de acordo com a questão. Vamos lá, mais um conceitinho. Constitucionalismo é como se denomina um movimento social, político e jurídico e até mesmo ideológico, daquilo que você acha certo ou errado, a partir do qual emergem as constituições nacionais, ou seja, a partir de toda essa discussão, emergem as constituições, seja um documento político, um documento legal, onde define os direitos e deveres do cidadão e do Estado. O estudo do constitucionalismo implica, deste modo, numa análise concomitante do que seja a Constituição, com suas formas e objetivos. Ele não só analisa o que é uma Constituição, como também define o que é uma Constituição, ou seja, o que é direito, o que é dever de cada cidadão, e o que é direito, o que é dever do Estado enquanto protetor desse cidadão. Então, essa afirmativa, pelo todo o conjunto da obra, pela análise, é um resumo bem legalzinho sobre constitucionalismo. Então, essa afirmativa está correta. Até vou lê-la novamente pela definição bem simplória assim, de constitucionalismo. Ou seja, constitucionalismo é o nome dado ao movimento que busca definir de forma clara os direitos e deveres do cidadão e do Estado. Essa afirmativa está correta. Lembrando que essas e outras questões também estão disponíveis em youtube.com/conteúdo VIP.